O Gusta BTC aqui em Kataguiri. Diga, Gusta BTC, um investidor de Bitcoin. É. Se a pessoa fosse Gusta BCT... Salve, Kim! Estão usando muito a questão do imposto sobre serviços para atacar o seu voto. Esclarece aí pro pessoal. Além disso, queria que você esclarecesse também sobre as notas de repúdio de organizações de games, como a Abra Games, ao seu marco legal dos games. Estão errados? Boa pergunta. Vamos lá. Sobre algum cara do MBL que mandou, né? Não, lógico que não. As duas estão me criticando, pô. A primeira pergunta é o seguinte, mas as que cutuca que são boas. Ficou meio esquisito. Lá ele! Cara, essa risada é muito escrota aqui. Não, cara. Parece um tubarão, cara. É que o tubarão é da minha idade, não sei se vocês vão saber quem é o tubarão, mas vai lá, continua. Tu lembra o que era? Vamos lá, serviços. Primeiro, 90% dos serviços estão no Simples e vão continuar no Simples. 5% dos serviços vai ter alíquota reduzida, que é de 60%, porque é saúde, educação, transporte. E o resto é uma equalização com a indústria. Por quê? Por que um produto industrial, por que um sapato precisa pagar mais imposto que um serviço? Por que uma roupa, por que um feijão precisa pagar mais imposto do que um serviço? No mundo desenvolvido, a alíquota é uniforme. Justamente para não ter confusão entre o que é, porque aí entra a discussão. O que eu faço é produto ou serviço? Tem essa discussão com software. Software é produto ou é serviço? Tem a discussão judicial. Por quê? É um negócio que eu entrego pro cara, mas e se eu continuo dando atualizações? Eu não vou continuar a prestar um serviço? E se eu faço a manutenção e tenho um contrato de manutenção? Não é um serviço? Mas isso não é um produto de prateleira? Não vendo para várias pessoas? Complexidade tributária, contencioso, problema. Entendi. Justamente para sanar esse problema, eu coloquei isso, mas todo pequeno prestador de serviço está protegido, 90%, que está no Simples. E o outro ponto, qual que era o outro ponto mesmo? Era sobre a Abra Games. Abra Games, né? Abra Games fez uma nota, né? Fazendo críticas ao texto do Marco Legal dos Games, que é o projeto que eu aprovei na Câmara dos Deputados, que agora está no Senado. E eu vou dizer o seguinte, né? Vou ser muito transparente aqui com tudo que aconteceu, com os bastidores, inclusive. Eu tive a ideia, né? De fazer um Marco Legal de Games, justamente para incentivar a indústria de games e para reduzir a tributação, em 2019. E em 2019 eu fui procurar o mercado para saber, o que o pessoal acha e tal. E conversei com quem estava na Abra Games na época. Não sei se era a mesma turma ou não, acho que não. E eles falaram, olha, não temos grandes contribuições. Eu falei, manda as contribuições de vocês e tal. Eles, vamos mandar, tal, legal. Não mandou nada. Aí eu fui elaborar com um grupo de advogados que atuam em causas envolvendo games, né? Justamente para dar mais segurança jurídica, né? Advogados de empresas de games, enfim. E fiz um marco legal dos games que garante que nenhuma burocracia vai ser criada para o desenvolvimento de games, nenhum impedimento, nenhuma burocracia. A única burocracia que pode existir para o desenvolvimento de games é classificação etária. Só isso que o governo pode fazer. O Ministério da Justiça vai lá, a Secretaria do Consumidor, salvo engano, vai lá e coloca qual que é a idade indicativa, porque tem em todo lugar no mundo. Foda-se também. E tem em todo lugar do mundo. Tem em todo lugar do mundo. Tirando isso, nenhum estado, nenhum município, nem União pode impor nenhuma burocracia. O projeto coloca isso. O projeto separa, né, em lei, para deixar muito claro que videogame e software de games não é jogo de azar. Para quê? Para não ser taxado como jogo de azar, porque a gente vislumbra-se aí já uma legalização de jogo de azar e etc. com uma sobretaxa. Eu não quero esta sobretaxa nos games, porque os games já têm a herança de serem sobretaxados por, no passado, serem considerados jogos de azar. Então, eu quis separar isso em lei. Incentivar o uso em escola, para aprendizado, coisa que eu já vi experiências excelentes em relação a isso. Incentivar o uso em hospitais. Eu já vi experiências excelentes. A mais interessante que eu já vi foi uma experiência para recuperação. Eram simuladores para aquele cara que sofreu um acidente recuperar os movimentos. Pô, um baita de um game bem legal para o cara, né, se recuperar. E o projeto faz isso, né? E a Abra Games, durante esse período, não me procurou. Foi designado um relator. Foi aprovada a urgência. Eu coletei as assinaturas necessárias para o projeto ser considerado urgente, né? E todo mundo estava sabendo disso, eu divulguei. Eu consegui as assinaturas da urgência. Foi pautada a urgência, isso antes da eleição, da última eleição. Foi pautada a urgência, né?
Aprovada a urgência, passou o período eleitoral, foi pautado o mérito, foi aprovado o mérito, foi pro Senado. Nesse período, ninguém me procurou. Ninguém veio falar comigo. Né? E aí, foi o projeto pro Senado desse jeito. Né? E aí, o que a Abra Games está pedindo? Que o principal pleito da Abra Games, que seja considerado audiovisual, não software. Porque audiovisual, você pode usar a Lei Paulo Gustavo, Lei Rouanet, etc. E outras leis de incentivo. Aham. Eu, pessoalmente, né, sou contra as leis de incentivo porque eu acredito muito mais no Vale Cultura. Eu acredito muito mais no sujeito ter um vale na mão dele e ele decidir o que ele quer consumir do que ter uma curadoria do governo dizendo que projeto que vai ser financiado, que projeto que não vai ter financiado. Ou mesmo a Lei Rouanet, que uma empresa privada vai lá decidir financiar um projeto e sempre vai ser um projeto grande, porque a empresa privada vai utilizar aquela renúncia tributária para dar visibilidade para a empresa. Então vai contratar uma Anitta da vida, vai fazer um bagulho grande para quem não precisa. Tirando dinheiro que na prática é dinheiro de imposto, de tributo, do mais pobre em regra, né? Qual que é a diferença da Lei Rouanet para Paulo Gustavo? O Paulo Gustavo é dinheiro público na veia. A Lei Rouanet a empresa deixa de pagar o imposto Entendi, tá para bom. financiar. Então, que queria ser considerado. Mas já que existe, eu acho que faz sentido videogame ser considerado uma obra audiovisual. Eu acho que faz sentido. Porque de fato tem ator, locutor, roteiro, blá, 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 tudo que tem numa obra audiovisual, tem no videogame. No videogame tem até mais. É como se fosse. Tem jogos que são como se fosse jogar um filme. Isso, exatamente. Então, eu concordo com isso, com esse reparo. Agora, primeiro, saiu já da Câmara dos Deputados. Meu poder é muito menor sobre a alteração do texto. Se alterar o texto no Senado, volta para a Câmara dos Deputados. Aí eu não tenho garantia nenhuma de que ele vai ser pautado de novo para a gente conseguir aprovar. E, diferente da Abra Games, eu não acho que isso, porque a Abra Games diz o seguinte, se for aprovado, essa definição vai durar durante muito tempo e a gente não vai conseguir mudar para audiovisual num período curto, médio de tempo. Então é melhor não aprovar o projeto, por mais que ele tenha os seus méritos. Eu digo, não, eu acho que os méritos valem a pena, mesmo não sendo... Mesmo porque eu conversei com os senadores e o governo Lula é contra considerar videogames audiovisual. O que significa que nós não teríamos voto no Senado para considerar game audiovisual, videogame uma obra audiovisual. Então o projeto não seria aprovado. Então o incentivo já não vai vir de qualquer jeito, porque o governo é contra. Não sou eu que digo isso, são os líderes do governo no Senado. Eu prefiro aprovar, porque tem uma redução de tributação, porque eu incluo na lei da informática que tem um incentivo tributário, e dá segurança jurídica, não é considerado jogo de azar, não pode impor nenhuma burocracia, então já dá muita segurança também para as empresas se instalarem aqui, e tem um incentivo para a educação e tem um incentivo para a saúde. Então, eu discordo da Abra Games em achar que é melhor não aprovar nada do que aproveitar o que está aí. Esclarecendo.